Segunda vez? Seja muito bem-vindo. Segunda também vale. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso jovem aqui, segunda vez conosco. Seja muito bem-vindo, viu? Que o Espírito Santo venha falar no teu coração. Como é que é o seu nome? Lucas. Glória a Deus. Nome de profeta. Amém? É bênção. Está entregue. Profeta. Eita Deus. Irmãos, eu quero ministrar algo hoje breve nessa noite. Não vou demorar mais do que 2, 3 horas, acho que não. É que dá uma vontade de falar, né? Estamos nos preparando para o encontro. Brincadeira, irmãos. Eu tenho uma palavra breve para falar ao teu coração. Deus já falou no meu coração hoje à tarde. E eu entreguei minha vida para Jesus em 2010. E fui para o encontro com Deus em 2010. E me batizei em 2011. 12 já vão se fazendo, agosto. Em agosto, esse mês, já estou fazendo 13 anos de convertido. 13 anos. Pastor Paulo tem quantos anos de convertido, pastor? 34 anos de convertido. Eu sou um bebê, né, de conversão, perto do pastor Paulo. Amém? Tem mais alguém aqui? Para acima de 5, quantos são convertidos? Tem bastante. Acima de 10. É uma igreja jovem, né? De 10 anos, de 15 anos, 20 anos. Tem mais alguém? Acima de 20. Pastora está, quantos? Glória a Deus. Eu quero falar algo com você. É para descontrair um pouquinho, né? Quinta-feira já. Nós estamos muito felizes, estamos às vésperas do encontro, né? E nós estamos também felizes porque servimos ao Senhor. Eu estive falando com um jovem, com a mãe de um jovem essa semana. Nós não podemos ser movidos por... A nossa fé, ela não pode estar movida por um evento. Eu sou crente porque tem encontro. Não. Sai fora dessa. Nós somos crentes porque queremos em Cristo Jesus. Amém? Todos os dias. O encontro é uma ferramenta que a igreja usa para evangelizar. Mas você não pode estar aceso só no encontro. Você não pode estar com a chama acesa só no encontro. Tem que estar com a chama acesa todos os dias, porque todos os dias o Senhor é bom. Amém? E a palavra diz que o Espírito dele está em nós todos os dias. Então é motivo da gente estar intenso, buscando calorosamente e evangelizando, né? Às vezes eu vejo que é uma dificuldade levar pessoas, evangelizar pessoas, porque nós nos escondemos, né? E por que eu estou falando essas coisas de tempo, de conversão, tempo na presença de Deus? Porque eu tenho certeza, 33 anos, né, pastor? Teve momentos que você olhou para trás, pastor? Olhou assim, deu uma olhada, meu Deus, estou deixando as coisas, né? Todos nós temos esse costume de olhar para trás, às vezes até no trabalho, né? Eu me lembro, hoje em dia, graças a Deus, o meu trabalho foi transformado. Deus transformou. Algo impossível, irmãos. Já viu algo impossível? Só Deus pode fazer? No meu trabalho foi isso, algo impossível. Porque chegou momentos de eu olhar assim, e às vezes, eu me lembro bem que eu estava para conquistar essa mudança profissional, muitos foram os obstáculos, e muitas foram as pessoas que falaram, não vai dar certo. E também em relação à igreja, muitos falaram, você não vai a lugar nenhum, é muito difícil. E aí, quando nós recebemos essas palavras de encontro, quando você, durante a tua fé, recebe palavras negativas, quando as pessoas que geralmente são frustradas, existem pessoas que são frustradas, são pessoas que elas não alcançam, e por não alcançar, elas querem derrubar a fé do outro. E quando você se encontra com essas palavras, aí você fala, aí você dá uma vontade de olhar para trás, falar, é verdade. Eu acho que não vai ter como eu avançar, não. Acho que o meu estado é lá, aquele anterior. Não é esse que Deus está querendo me levar. Só que o Senhor me motivou a algo, para alertar a igreja, que é um culto de quinta-feira, é um culto onde é uma busca. Quem vem de quinta, vem no intuito de criar um pouco mais de raiz, sabe? O culto do domingo é muito bom, é prazeroso, nós falamos muito de salvação, nós celebramos muito ao Senhor, mas o culto de quinta-feira é para quem cria raízes fortes em Deus. Esse é o culto de quinta-feira, é um culto meio de semana. Então nós criamos raízes para quê? Para não ficar olhando para trás. Porque a vontade, às vezes, é de olhar para trás, é de parar, está muito difícil. Por quê? A pastora, essa semana comentando em casa, ela falou assim, sempre nós vamos ter algum tipo de desconforto. Ela falou até com as mulheres, se eu não me engano, e ela ministrou primeiro para mim, porque ela foi ministrar para as mulheres, eu recebi a pregação, né, dela. Então, assim, vai haver um desconforto, se você desistir, ou se você continuar, vai haver um desgaste, né? Mas, se você não desistir, você alcança aquilo que Deus tem para você. Agora, se você desistir, além do desconforto de ter desistido, da frustração,
ainda não alcança aquilo que Deus tem para você. Então o tema dessa palavra é: não olhe para trás. Amém? Quantos estão comigo aí nessa noite? Não olha para trás, irmão. Esquece o passado. É interessante que o povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo debaixo de servidão, 440 e alguns anos, debaixo de servidão do Egito, debaixo de servidão de Faraó, trabalhava em olarias, em serviços braçais, depois da morte do Faraó, que era, vamos dizer assim, truta de José, que tinha um reconhecimento com o povo hebreu, e aí eles oprimiam a carga, e o povo ficou ali e acostumou com a servidão, acostumou a ser escravo. Pastor, tem pessoas que acostumam a ser escravos. Eu não sou mais escravo. Quantos são escravos aqui? Ninguém mais é escravo, né? A não ser de Cristo, amém? Mas é escravo preso em algemas de amor, aquele que é escravo em Cristo. Mas tem pessoas que gostam de ser escravo, e o povo egípcio estava assim, o povo de Deus estava lá escravo, é um povo que se acostumou a ser escravo. Tem crente assim? Você conhece alguém? Não precisa falar, pelo amor de Deus. Mas tem crente que gosta de ser escravo. Já conheceu o Senhor, entregou a vida para Ele um dia, mas continua sendo escravo. Então, por o povo de Deus, o povo hebreu está ali escravo, eles só tinham olhos para aquele serviço. A cabeça, sabe aqueles animais que são submetidos a trabalho forçado, a puxar um arado, eles são colocados do lado das vistas deles, um tipo de um material de couro, que é para ele olhar somente para frente, porque para que ele possa avançar no trabalho, porque se ele olhar para trás, ele para, então o foco é para frente. E esse povo, ele estava somente olhando a realidade deles, escravos, não muda a mentalidade, sabe, pessoas que ficam olhando para trás, pessoas que têm saudade do tempo passado, é porque é escravo. E aí o que Deus precisou fazer? Então lançou o povo, tirou o povo com mão muito forte, porque uma salvação de uma alma é mão forte do Senhor sobre a vida dela. Você sabe que eu estou aqui, porque o Senhor aplicou uma força muito grande para me arrancar das trevas, e você também. Você foi tirado com poder, com unção, com o sangue de Cristo, mas com força, o Espírito Santo, e alguém usou muita força para tirar você do reino das trevas. Então é uma aplicação muito intensa, e o povo foi tirado. O tipo do povo hebreu sair do Egito é o tipo de nós saímos do mundo, saímos da velha vida. Então, a não ser aqueles que nasceram já, né, na igreja, os pais são cristãos, eles nasceram ali, mas o meu caso, por exemplo, não foi, né? Foi um caso de Deus foi lá e me resgatou, senão acho que eu já estava morto, talvez muitos aqui também. Então, mas só que o que acontece? Por viver muito tempo na escravidão, na servidão, os olhos são voltados para trás, e a Bíblia diz que o povo chega no deserto e olha para trás, olhou para lá, nós comíamos isso, lá nós comíamos aquilo. Tem cristãos, pastor, que não conseguem olhar para frente. Ai, mas era tão bom. Sabe por que eu estou mencionando isso aqui? Porque quando nós abrimos a igreja lá na Zélia Gattai, em 2012, a igreja tinha 70 cadeiras, era um quadradinho, era mais ou menos aqui assim, ó, essa metade aqui, a igreja. Certinho com som assim, ó, isso aqui, ó, esquece essa metade aqui, isso aqui era a igreja, acabava aqui. E um corredorzinho onde a pastora ficava com as crianças, não era pastora ainda, era diaconisa, com as crianças, e uma televisão daquelas de tubo, que todo dia eu orava. Porque se aquela TV caísse em cima de uma criança, acho que a igreja ia ser fechada, lacrada, porque ia matar a criança. Aquelas TV de tubo, não era, Erivan? Erivan lembra. E quando chovia, a água descia, porque era uma lavanderia lá. Mas tinha outra coisa, uma lavanderia era a sala dos kids. Hoje eu subo aqui, irmão, meu coração se enche de alegria, porque eu sei o quanto Deus é bom, o quanto Ele pode fazer, e o quanto Ele pode nos levar à frente, se nós não ficarmos olhando para trás, amém? Então começa aqui a ministração. Por quê? Eu estava me lembrando, porque ontem, infelizmente, nós recebemos a notícia do falecimento da mãe da pastora Gilda, dona Sebastiana, uma irmã em Cristo Jesus, uma bênção, uma senhorinha que ficava no fundo do culto e o fogo descia, e eu estava lá, e o culto no velório foi maravilhoso. Até me atrasei chegar aqui ontem um pouco, porque foi um culto maravilhoso, né? E eu me lembrei da igrejinha, quando ela ficava lá, e ela falava para mim: grandes são as coisas na tua vida, pastor, mas vai para frente, olha para frente. Aí eu lembrei da frase dela, falei: é tema de palavra, não tem jeito. E eu me lembro bem que ela, então eu comecei a lembrar da época, e aí eu me encontrei com mais um outro irmão, que era da época lá, e aí ele: nossa, como era gostoso, eu tenho tanta saudade, pastor.
daquela igrejinha de 70 cadeiras. Eu falei, eu também, irmão, tenho uma saudade imensa, mas o reino não pode parar. Se você souber quanto de gente já tem lá em Diadema depois disso, e isso alegra o nosso coração, amém? Alegra o seu também? E vai chegar um monte amanhã aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque era interessante, fazíamos uma feijoadona de segunda-feira, era uma célula unificada, e hoje tem pessoas que não estão mais aqui, por quê? Porque olharam para trás e falaram assim, eu não vou ficar nessa igreja mais, porque eu queria comunhão daquela igrejinha lá, mas não tem como, não tem mais. O desejo de Deus não é salvar almas? Então é daqui para frente, irmãos. Então às vezes tem pessoas que têm dificuldade, quando a célula multiplica, eu gostava do meu antigo líder, eu gostava daquele grupinho que a gente tinha lá, era tão gostoso, ele levava a gente para comer pizza na casa dele. Eu sei, irmão, mas tem que mudar, pare de olhar para trás. E aí me veio uma mensagem, que eu quero ler um texto com você, porque se você ficar olhando para trás, você não entra naquilo que Deus tem para você. Não estou dizendo que você não pode ter lembrança do passado. Isso eu falei para os irmãos que eu lembrei com alegria. Uma vez eu fiz uma feijoadona, não era restaurante, era o bar. Eu tinha um bar. E eu fiz uma feijoadona, era um bar igual o do Ari, do pai da Ariane. Eu fiz uma feijoadona lá e levei, foi uma festa à noite. Eu sempre gostei disso, sabe, irmão? Então, se você quiser, os irmãos falaram assim ontem, nós vamos para lá, vamos levar uma carninha, eu já joguei dentro do porta-mala alguma coisa. Chegamos lá, foi festa. Então, assim, eu lembrei daquele momento, daquela comunhão, que era gostoso mesmo. Todo mundo se conhecia. Meia-noite a gente lá ainda na igreja, fechava, embora, aquela festa boa. Mas Deus quer mais. E aí, às vezes nós não entramos porque nós ficamos olhando o passado. Deus querendo te lançar para algo novo, para coisas novas, terras novas, alcançar novas pessoas. Temos um propósito. Né? Quando eu falei para os irmãos que nós temos aí, o nosso coração anseia, irmão, de abrir igrejas em Diadema. O nosso coração queima para isso. O meu coração queima, eu não sei o seu. E eu ainda creio que nós vamos fazer um evento, eu vou ter o prazer de convidar todas elas. Irmão, esse aqui é o nosso evento anual, de agradecimento, de gratidão, tudo aquilo que Deus fez. Eu ainda creio que eu ainda vou viver isso ainda. Né? Eu ainda creio que não sei quais dos campos de futebol do nosso município, eu não sei, Deus vai fazer. Eu só sei que Ele já falou que vai fazer. Então eu estou aguardando. Mas se eu ficar olhando para trás, para a igrejinha, nós não vamos entrar. É aquele encontro. Né? Todo encontro tem um tema. Esse é Eu Tenho Você. Né? Tem o hino, Eu Tenho Você. E aí tem o encontro para quem se humilhar. Pastor, que encontro foi aquele? Irmão, foi um grande encontro. Aí passou. Agora tem um novo, nós vamos viver o Eu Tenho Você. Amém ou não? Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque senão nós começamos a nos tornar saudosistas. Né? Nós ficamos voltando ao passado. Né? Eu, tão saudosista que sou, comprei um Monza 91. Olha que saudoso que eu sou. Às vezes eu fico lembrando muito do meu pai, quando eu ando com ele. Mas o passado é para lembrança de boas memórias e recordações e experiências, mas nós não podemos viver mais ele. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Nós precisamos agora ver o que Deus tem, viver o presente com o olho projetado para o futuro, porque a palavra de Deus nos projeta para o futuro. A palavra de Deus nos projeta para a Nova Jerusalém eterna. A palavra de Deus, ela fala para nós que o noivo vem nos buscar. Olha o projeto. Amém? A palavra de Deus fala assim que nós estaremos reunidos e assim como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, Ele virá nos buscar. Então tem um projeto para nós que Deus já instituiu. E Deus não só isso, Deus tem muitas pessoas que Ele quer salvar, então é um projeto. E não é só para o pastor, para o líder, para o supervisor, é um projeto para todo aquele que recebeu Cristo como Senhor. Então deixa eu entrar para o texto, senão eu não vou ministrar. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Mas é interessante a gente conversar um pouco para vocês lembrar. Tem muita história boa, irmão. Tem, que gostoso. Tem um irmão Valdir, que ele cuida do nosso som. Ontem eu vi a Rita lá. Só vi gente das antigas, né? Os meus antigos pastores. Pô, como é bom estar com eles. Receber um abraço. E aí, o Valdir falou assim, Erasmo, eu estou aí quase, não sei, 70 anos. Eu estou ficando meio saudosista. Eu quero, né, fico pensando nas coisas do passado. Isso é normal para quem começa a ficar uma certa idade. E às vezes na fé também acontece. Às vezes a pessoa fica velho na fé, velho na igreja, fica saudosista. Né?
era tão bom. Mas o Senhor é um Deus de projetos, amém? Como eu falei para você, o Senhor nos projeta, a palavra de Deus nos projeta para o futuro. A palavra de Deus, ela nos aconselha o hoje, ela nos mostrou o que aconteceu no passado, mas ela nos lança para o futuro, amém? Então vamos crer e vamos ler aí Gênesis 19, 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló. Aí há uma teofania bíblica que dois anjos, eu vou só para vocês entenderem o versículo que a gente vai ler, não vai dar tempo de ler o texto todo, mas houve um juízo de Deus, chegou ao ouvido de Deus que havia muito pecado, havia muitas coisas erradas em Sodoma e Gomorra. E aí o Senhor, por uma teofania bíblica, envia dois anjos que os representam. Alguns dizem que pode ser o Filho e o Espírito Santo. Não sabemos, mas sabemos que esses anjos foram até a cidade, encontraram com Ló, esse sobrinho de Abraão, que era o pai da fé, que estava nessa terra. Por quê? Porque a família dele quis ir para essa terra, ele achou bom ir para essa terra, só que essa terra caiu num pecado desastroso. E aí o juízo de Deus estava para vir sobre a terra. Abraão intercede no capítulo anterior, fala: Senhor, se tiver 50 ali, justo, o Senhor vai acabar com todos. E aí fica aquela: se tiver 45, Senhor. Aí ele vai descendo: se tiver 30 e 20, Senhor. E 10, Senhor. Eu sei que eu já estou sendo chato com o Senhor, mas se tiver 10 justo no meio. E aí ele fala: tá bom. Aí os anjos então entram na cidade de Sodoma e Gomorra e conversam, passam a conversar e encontram Ló, esse sobrinho de Abraão, na entrada da cidade. E aí começa a conversar e Ló insiste: não, entra na minha casa, porque Ló já havia sido avisado sobre o juízo. Quantos são avisados aqui sobre o juízo? Nós somos avisados que haverá um juízo um dia, amém? O Senhor vai vir julgar as nações. Então, só que Ló, então se antecipa, recebe os anjos. A Bíblia diz que alguns homens, de tão perversos que eram, tentaram invadir a casa de Ló. Tem dois homens aí, nós queremos entrar para ter relações sexuais com eles. Olha o nível da cidade. E aí os anjos fizeram uma trama, um milagre, taparam os olhos desses homens perversos. A Bíblia diz que eram homens de todos os lados da cidade. Todos os lados. E o que acontece? Então eles conseguem fechar a porta e eles não conseguem encontrar a maçaneta para abrir a porta para entrar na casa de Ló. Mas, o que os anjos, esses dois homens, fazem? Ló, pega a sua família da área da cidade, sai fora, vai lá para as planícies, vai lá para os... Mas se eu for para o morro, eu vou ser pego, vai embora. E aí ele chama os genros não acreditam. Ele tinha suas filhas, estavam prometidas em casamento para homens daquela cidade, 2 filhas. E eles não acreditam. Eles falam assim: esse sogrão deve estar cheio de brincadeira, deve ter tomado uns vinhos a mais, está falando que vai vir juízo. Vai nada, está bom demais aqui. Tem pessoas que vivem assim, sabe, pastor? E nós vamos voltar no versículo, pode deixar ele aí. Às vezes, as pessoas vão brincando. A palavra falou, já avisou, já nos projetou para o futuro, e tem pessoas brincando. Fala que vai ter juízo nada, vamos farriar, né? Vamos bagunçar. E aí, o que acontece? O juízo chegou. Ló foi falar para os seus genros, eles não acreditaram, levavam tudo na brincadeira. E aí então ele pega, os anjos pegam na mão do homem, de Ló, suas filhas, sua mulher, e tira para fora da cidade, pelas planícies, as planícies de uma outra cidade. Só que o que acontece? O restante da cidade começou a ser destruída. E os anjos, então, aqui, um desses homens falam com Ló. Aí nós entramos onde nós vamos lendo aí. Gênesis 19, 17. Diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Aí, está assim? Fuja por amor à vida, porque senão vocês vão morrer. Não olhe para trás. Fuja. Nós estamos em fuga, irmão. A igreja do Senhor está em fuga, por isso que quanto antes acelerar os encontros, fazer mais encontros, você aceitar a liderança e despontar, olhar para frente, porque estamos em fuga. Haverá um juízo, né? E aí, então ele diz assim: não olhe para trás, que é o tema da mensagem, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Olha o que ele está dizendo. Então, houve então um juízo, houve um decreto, vai acontecer. E aí o que acontece? Eles até saem, eles começam a fugir. E quando eles já estavam a uma certa distância, Ló tinha ouvido o recado: não posso olhar para trás. Chega, pecado,
ficou para trás, não faz mais parte da minha vida. Essa situação, esse tipo de governo aí mundano, não, eu quero a bênção de Deus. Então isso aí é passado, ficou para lá, agora é futuro. Só que a mulher de Ló não compreendeu a mensagem. E ela olha para trás e se torna uma coluna de sal. A Bíblia diz que, e até existe cientificamente um local próximos dessa montanha, nessas regiões montanhosas lá, que é uma grande concentração de um bloco de sal, muito grande lá até hoje, até os dias atuais. Ah, pastor, é ela que está lá? É o corpo físico dela que virou sal? Nós não sabemos dizer, mas que há uma grande concentração, e estudiosos e arqueólogos acreditam que sim. Mas o que eu quero falar com você nessa noite é sobre não olhar para trás, porque olhar para trás nos arremete a voltar a não viver o que Deus tem do novo. Então Deus não nos chamou para a morte, mas para a vida, amém? Falou, não olha para trás, a mensagem que os anjos disseram, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja por amor à vida de vocês. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, e a ênfase aqui é que se olharmos para trás nós morremos, e existem pessoas que na fé morrem por ficar olhando para trás, sabe, lá era tão bom, eu não vou aceitar a liderança porque bom era ser líder na época de fulano, eu não vou procurar um outro emprego porque... E ele começa a bloquear, o tempo bom era no governo de tal político, era bom eu estar trabalhando na empresa, abrir negócio próprio, não, isso aí não dá, era bom, sabe, na época dos meus pais. Irmãos, nós não dependemos de estatística humana, nós dependemos do Senhor. Se nós ficarmos olhando para trás, nós não vamos fazer nada. Se nós olharmos para trás, nós não avançamos como igreja. Você não avança a tua vida, o teu casamento, os teus propósitos, os teus projetos não avançam, eles vão ficar todo parado. Você não recebe vida de Deus. E aí eu destaquei alguns pontos breves aqui, e Jesus, ele fala isso. Isso que me chamou a atenção. Quando eu fui analisar, estudar um pouco sobre não olhar para trás, Jesus também alertou seus discípulos. Então, quando eu vejo algo na Bíblia, que Jesus, isso é hermenêutica, hein? Que Jesus afirma novamente sendo Filho de Deus, isso é algo muito importante. Diga assim, muito importante. Então, não olhar para trás é algo muito importante para nós como filhos de Deus. Você sabe que, quando nós vemos assim, Jesus dizendo em verdade, é algo muito importante, porque Ele é a própria verdade. Ele precisava dizer que estaria, não é mentira o que eu estou falando, não, é que Ele está querendo dar ênfase de que aquilo é muito importante, amém? Então existem coisas que são muito importantes, como não olhar para trás. Se nós olharmos para trás, é muito importante. Nós vamos levar esses encontristas para lá, alguns vão sentar lá, conversar um pouco, não olha para trás, olha, primeiro, o que nós falamos aqui para os encontristas? Hoje, você chegou aqui, sexta-feira, está iniciando o final de semana, é o primeiro final de semana do resto da sua vida, amém? Então esquece o que ficou para trás, o que ficou para trás passou. Então eu quero falar alguns pontos, por que Deus não quer que você olhe para trás? Por quê? Porque em primeiro lugar, Ele quer te limpar. Se você olhar para trás, você vai continuar sujo, mas o que Ele fala? Ele quer te limpar, por quê? Porque você limpo, cumpre o propósito da vinda de Cristo na terra. Quando nós somos limpos, não olhamos para trás, você vê, falei no início da ministração que o povo de Deus saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, entrou no deserto. Para quê? Para ser limpo. Ser limpo é criar características de Cristo. Cristo era limpo e puro, amém ou não? Esse é o propósito de Deus conosco. E se você for analisar o tema da nossa igreja, o ano da edificação, como pedras vivas, somos o quê? Aqueles a quem o Senhor está limpando para se parecer com Ele. A edificação começa dentro de nós. Como nós nos edificamos? Sendo limpos pelo quê? Pela palavra, amém? Assim como Ele é santo, nós também somos santos, amém? Então, o primeiro propósito que Deus não quer que você olhe para trás é porque Ele quer que você seja limpo. E se você olhar para trás, você vai se sujar. Você vai voltar daquele problema, seu coração vai, porque do coração procede os bons e os maus desígnios, seu coração vai se voltar lá para trás, né? Então, existem coisas novas lá na frente, irmãos, amém? Ontem eu vi a intensidade dos irmãos montando lá o som, falei, Jesus, está se cumprindo, não estou precisando quase subir mais na escada, que bom, Senhor, porque muitos encontros eu que subi na escada, para montar o encontro,
para montar estrutura junto com os meninos, mas está crescendo, está vindo a galera aí. Então isso é promessa de Deus se cumprindo, entendeu, irmãos? E nós precisamos olhar para frente, para aquilo que Deus tem, não olhar para trás. Ah, mas um dia nós tentamos e deu errado. Tem pessoas que, né? Então Deus está querendo te limpar de algo, sabe? Deus está querendo te limpar, de repente, da culpa. Deus está querendo te limpar, de repente, do problema de você pensar muito no passado, de você ser uma pessoa que só vive o passado. Deus está querendo te limpar para você entrar num novo propósito com Ele. Então, o que eu quero dizer para você? Que o Senhor, Ele tem um propósito conosco, por isso que Ele não quer que nós olhemos para trás, amém? Porque Ele quer nos colocar em algo novo. Então, coisas e hábitos passados devem ser deixados para trás, pois onde Deus quer te levar, essas coisas não tem lugar para ela, não tem espaço, meu irmão, não tem espaço. Coisas antigas não tem espaço no novo de Deus. Você vê que o próprio Senhor Jesus diz assim, né? Vinho novo se deita em odres. Vinho novo se deita em odres. Vinho novo se deita em odres. Novos. Se não tiver odre novo, não suporta o vinho novo. Então, Deus, quando levou o povo para o deserto, era para limpá-los das coisas do Egito. Deus está te limpando, meu irmão. Olhe para frente, não olhe para trás mais, comece a olhar. Então, limpar do quê? Como eu falei, coisas sentimentais. Tem pessoas que querem carregar, não, eu não libero perdão, eu não vou perdoar. Vem carregando. O pastor Luiz ministrava, uma época, um dia, e ele falava sobre mochilas. Tem crentes que carregam mochilas e começam a ficar como aquela mulher encurvada, cheio de pesos. O Senhor Jesus hoje, Ele toca nas suas costas e tira todo o peso do passado, para você entrar no novo dele. Agora, olhar para trás é pegar as mochilas. Pode ver, para mim pegar água aqui eu virei para trás. Para você pegar uma mochila, você tem que às vezes pegar para trás. Pegar, olhar para trás. Deus não quer que você olhe para trás. E se limpar do quê? Costumes. Tem costumes que hoje não servem mais para nós. Tem costumes, tem crenças que não servem mais para nós. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, que eu fiz primeira comunhão, catecismo, e então eu deitava, eu já tinha um hábito, né? Por muitos anos assim, garoto, adolescente, eu, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha. Eu li um Pai Nosso e uma Ave Maria. Precisava da Ave Maria? Hoje eu entendo que eu não precisava, mas eu fazia isso. Talvez alguns faziam isso também, a pastora deu risada. Eu fazia isso. Desnecessário. Mas era uma crença. Me ensinaram. Então tem coisas que te ensinaram, meu irmão, que a Bíblia, procure entender, procure saber. Hábitos, né? Coisas. Existem coisas que nós queremos levar. Deus está querendo você deixar. Deus está falando para você, isso aí não cabe. Você sabe que uma das coisas também que aconteceu, eu até lembrando o povo de Deus no Egito, no deserto, eles saíram com uma grande quantidade de ouro, né? E o ouro tinha um propósito. Quando Deus quer que você leve alguma coisa consigo antiga, é porque Ele tem um propósito com aquilo aonde você vai ir, né? Você vai utilizar. O propósito das coisas de ouro que eles saíram muito ricos do Egito, com muito ouro. Era para quê? Para formar e fundar o tabernáculo, a estrutura do local de adoração a Deus. Mas tem cristãos que às vezes vêm com aquilo que é de lá de trás, com coisas, e em vez dele usar para as coisas de Deus, né, os recursos, ele vai adorar bezerros. E aí eles fizeram, quando Moisés desceu do Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, existem coisas que Deus também quer retirar, para que não venhamos olhar para trás, não venhamos trazer. Segundo lugar, além dele querer te limpar, ele quer te dar um reino, o reino dele. Se você olhar para trás, você não recebe o reino. Onde está isso, pastor? Lucas 9, 62. Para o Senhor nos dar o reino. Quantos querem o reino aqui? Porque a eternidade, ser salvo, é por crer. Você crê, você está salvo. Mas o reino, a Bíblia diz que é conquistado a... Os irmãos estão comigo? Amém ou não? O reino é conquistado a... Diga força. Amém. Tenha força. O reino é conquistado a força. Vai doer as pernas, irmão. Esse encontro vai doer as pernas. Mas estamos conquistando o reino para Jesus, na nossa vida. Então, vai doer as costas um pouco, mas o reino é conquistado à força. Dói estar aqui, né? Falei para a pastora que eu inventar de cochilar, é a pior coisa que eu faço, porque depois eu acordo para pegar no tranco, porque cansa, né? Mas o reino é a força. Então, o Senhor quer que você não olhe para trás para Ele te dar o reino.
E o reino é tudo para o cristão, é a coroa do cristão, é o reino. Tem cristão que fala assim, eu já ouvi cristão falar, estou salvo, para que eu quero o reino? Você vai sofrer, irmão. Vai sofrer, vai ser julgado por poder ter feito e não fez. Vai ser exortado, vai ser alinhado diante do Senhor. Então, Deus quer que você anseie o reino. Lucas 9, 62, perdão, pedi para os meninos, eles tiraram. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que está falando aí? Não olha para? Ninguém que põe a mão e olha para trás, perdeu o reino. Não olhe para trás. Eu sofro, irmão. Tem semana que é difícil. Tem semana que é difícil para você? Para quantos são? Levanta a mão. Tem semana que é difícil. A ceia, toda a ceia me veio um sentimento no coração. Me veio a dor, eu falei aqui, 12 anos tomando ceia, vai fazer em março do ano que vem. E aí, não, fez em março desse ano, 12 anos. E aí eu toda ceia, quando eu vou tomar a ceia, eu falo assim, obrigado, o Senhor me deu força, porque tem dia que dá vontade de olhar para trás. Mas Ele não nos deixou olhar para trás. Então somos dignos e aptos para o reino, porque não olhamos para trás. Então é uma máxima, Jesus está dizendo isso. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então toma posse do reino quem não olha para trás, quem não fica voltando. Eu já vi pessoas que entregaram a liderança e eu via que Deus ia fazer grandes coisas na vida. Ele não conseguia ver. Colocou a mão, olhou para trás. Porque o reino de Deus, a Bíblia diz, é tomado à força. Amém? Então Jesus também faz menção, coloca para mim Lucas 17, 28, eu vou me atentar um pouquinho mais nesse ponto, porque para nós que é de quinta-feira, importa o reino. Importa o reino de Deus para você? Amém? Amém? Juntamente com a sua salvação, importa o reino. Senhor, eu quero ter o reino. Porque tem um reino, tem um privilégio. Qualquer dia eu vou ministrar aqui sobre os privilégios do reino. Tem privilégio que é só para quem tem um reino. Oração que tem resposta, cura, libertação, autoridade. Quem está no reino, pastor Paulo, tem autoridade. Tem medo do demônio? Tem autoridade. É o reino que dá isso. E o reino nessa terra já vive o reino de Deus aqui. Tem pessoas que não se importam, não querem o reino. Mas olha o que Jesus disse em Lucas 17, 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Noé. Nos dias de Ló. É isso? O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre no céu. Estava falando de lá de Gênesis 19, que nós estávamos lendo. E os destruiu a todos. Versículo 30. Acontecer exatamente assim no dia em que o Filho do Homem ser revelado. Acontecerá exatamente assim. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás para coisa alguma. Irmão, se Jesus vier, não vai dar tempo para a gente fazer nada. Não vai dar tempo de ir lá, peraí. Hoje eu estava lembrando, eu vou voltar à leitura, de um óculos que eu não achei. Hoje tem um sol, eu falei, aí eu fui lá buscar as camisetas do encontro. Quando eu passei a mão no porta-luva, cadê meu óculos? Tem alguém que está com meu óculos em casa. Beleza, não achei. E aí eu falei assim, imagina se Jesus voltar. Eu pensei nisso. Não vai dar tempo, porque eu nem sentia falta desse óculos. Nem pensou se eu querer levar esse óculos? Tem coisas que vão ficar. Não adianta a gente querer voltar. E Jesus está dizendo aqui, quem estiver no campo não deve voltar para trás para coisa alguma. Você está no campo, irmão, você está trabalhando para Jesus, você está servindo, você está ensaiando, você está cantando, você está louvando, você está na célula, você está ministrando, está levando gente para o encontro. Então, você não deve olhar para trás para coisa alguma. Versículo 32. Lembre-se da mulher de Ló. Jesus vem a mencionar, como eu falei para você, algo importante. Versículo 33. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Tem casal aí que, o marido vai, a mulher vai ficar, ou ao contrário. A mulher vai, o marido, cuidado, casar, Deus está falando aqui. Amém? 2 pessoas estarão no campo, na mesma empresa ali, trabalhando, lutando. Uma vai, o outro vai. Cuidado, você faz na empresa, irmão. Olha o reino aí. Uma será tirada e a outra deixada. Versículo 37. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, Jesus vem
ilustrando muito, falando isso, dessa questão de não olhar para trás. Não olhar para trás tem a ver com aquele que quer o reino. Eu quero o reino, estou decidido, sou filho do rei. Quem quer o reino é filho do rei. Quando nós falamos assim de namoro para jovem, o jovem que espera é que quer o reino. Ele espera, fala, eu quero o reino, eu quero a minha noiva. A mulher fala, eu quero o meu noivo, eu vou casar com essa jovem. Mas eu quero o meu noivo Jesus primeiro, eu quero o reino dele. Então ele espera, ele faz as coisas dentro da conduta, ele procura a sua liderança, ele procura o seu pastor antes de tomar as decisões. Tem pessoas que estão sofrendo porque não estão perguntando. Nos dias atuais, eu identifiquei pelo menos uns 5, 6 casos com a pastora essa semana, conversando de alguns, e eu falei, ele não veio perguntar antes, e não é só para mim. Né? Nas demais igrejas também, a pessoa não está indo atrás para ter o conhecimento, para saber o que eu faço, aí vai e erra. Então não perca o reino, irmãos. O reino é algo que nós precisamos ter, e quando nós não olhamos para trás, nós temos o direito do reino. Terceiro e último lugar, então você primeiro vai ser para ser limpo, para que você tenha o reino do Senhor, e terceiro, para que as coisas do mundo não te seduzam. Essa é a melhor justificativa do porquê Jesus não quer que você olhe para trás. Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a gente encerrar. Para que as coisas do mundo não te seduzam. Olha o que Paulo está dizendo. Gálatas 5, falando com a igreja em Gálatas, olha lá, dos cristãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Permaneçam firmes. Agora é olhar para Cristo e permanecer firme, Paulo está dizendo. Então se você ficar olhando para trás, se você ficar pensando muito para trás, você vai ser seduzido, sabe? Aquela minha namorada, lá nos tempos do colégio. Aí você vai lembrar, de repente você pode se encontrar com ela, porque o diabo, ele pega aquilo que nós damos para ele. De repente, desperta, e o mundo te seduz. Você é seduzido, mas não deixa o mundo te seduzir, meu irmão. Por quê? Para a liberdade, Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não olhem mais para trás, amém? Não vamos olhar para trás. Ah, pastor, mas aconteceu um fato muito ruim na minha vida, eu me separei, eu tive um problema com um filho, eu perdi alguém. Mesmo assim, irmão, eu sei que dói, e muito, percas dói muito, mas eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi um irmão, um acidente muito grave, eu perdi, não sei, o que pode ter acontecido, eu fechei uma empresa, grandes, até no ramo do empreendimento, muitos quebram muitas vezes, até o Alan tem essa estatística melhor do que eu, até chegar ao sucesso. Mas qual foi o diferencial deles? Não olharam para trás. Então Jesus está nos chamando hoje para não voltar para a escravidão, mas sermos libertos em Cristo. Ele nos libertou, amém? Nós devemos permanecer firmes e não olhar para trás. Eu convido você a ficar de pé, eu quero fazer uma oração com você, quero que você ore, eu não sei em qual área da tua vida essa palavra veio falar mais no teu coração, mas vamos orar. Se o Ministério de Louvor puder subir, fazer um hino para nós. Eu não pedi, não dava tempo, mas eu sei que o Espírito Santo vai iluminá-los agora, em nome de Jesus, como está nos iluminando através da palavra dele. Vamos olhar para frente, meus irmãos, amém? Vamos olhar para frente, vamos olhar para o alto, fecha os teus olhos. Sabe por que nós fechamos os olhos? Para começar a contemplar a beleza de Cristo. Sabe por que nós fechamos os olhos? Para mentalizar. Sabe que há um tipo de demônio, irmão. Há um tipo de demônio que ele vem causando um cansaço mental na gente, um desgaste. E às vezes você, sem querer, você olha para trás para ver o quanto você já andou. Eu já passei por tanta coisa, pastor. Já passei por tanta situação. Olha lá, quando eu sempre fazer discipulado com alguns irmãos, eu passei. Eu sei, meu irmão, mas agora existe um novo e vivo caminho, amém? E você deve fechar seus olhos e olhar para esse vivo caminho.
como aquele que anseia, como aquele que se projeta, como aquele que crê na palavra, nas escrituras. Você não será tomado por surpresa, porque Cristo está com você em nome de Jesus. Amém? O Senhor, aquele que nos libertou da escravidão, o mesmo Espírito que libertou o povo do Egito. Olha quanta gente morreu no Egito porque olhou para trás, porque olhou, e a primeira reclamação que eles falavam: está vendo, Senhor? A água é amarga. Está vendo, Senhor? Não tem água. Está vendo, Senhor? Não tem carne. Está vendo, Senhor? Conhece pessoas assim? Porque ontem me perguntaram assim: por que você se importa tanto com reclamação? Porque eu odeio reclamação, irmão. Eu odeio reclamação. Porque eu acho que antes da reclamação nós precisamos orar, precisamos buscar. Mas sabe uma coisa? Eles tanto reclamaram que eles não entraram naquilo que Deus tinha para eles. Tanto eles olharam o problema, tiraram os olhos de Cristo. Quando nós olhamos para trás, porque Cristo não está atrás de nós, mas Ele está adiante, nós tiramos os olhos daquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Então que você possa orar nessa noite, falando com o Espírito Santo, falando com o teu melhor amigo. Fala assim: Senhor, me ajuda, eu não quero olhar para trás, quero olhar para frente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, como igreja, filhos do Senhor. Ó Deus, o Senhor, a Tua palavra está nos falando, está nos dizendo e nos orientando que não devemos olhar para trás, não queremos ser condenados com essa geração, porque o Senhor vai nos levar, Pai. Nós queremos, Senhor, ser limpos, queremos, Senhor, entrar no reino, Senhor. Queremos, Jesus, não estar mais escravos de situações, não, nós fomos libertos, não queremos ser seduzidos pelo mundo, Senhor, mas queremos, ó Deus, entrar na glória eterna do Senhor, e queremos viver isso, olhando para frente, Pai, como aquele que não se abate, como aquele que dia após dia caminha, mas com uma certeza em fé: o Senhor está voltando, o Senhor há de nos redimir, o Senhor há de nos aliviar o peso, o fardo, o cansaço, a dificuldade, a situação ruim, a situação difícil. Nós passaremos por cima de todas elas, em nome do Senhor Jesus. Comece a falar a teu respeito: Pai, eu sei, diga para Ele: eu sei, Pai, que o Senhor está comigo. Não vou olhar para trás, porque os meus olhos estão em Ti, Senhor. Os meus olhos estão no Senhor. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por abrir o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem casais, irmãos, permita-me dizer isso, que não vivem a plenitude do novo, porque estão olhando para trás. Tem pessoas que olham tanto para trás porque tiveram uma situação difícil na infância, que eles só têm pensamento para guardar, para comprar. Sabe por quê? Com medo, olhando para trás, porque passaram uma grande necessidade um dia, porque passaram fome, às vezes não fome, mas necessidade, desejos, né? E tinha uma situação muito difícil. E aí Deus quer levar ela para comer lugares novos, conhecer pessoas novas. Ela não vai, ela não se sujeita aí. Ela fala: não, não é para mim, eu não mereço. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: você é filho do Deus Altíssimo agora. Aquilo aonde Jesus conquistou, aonde os pés dele entraram, nós também estaremos entrando, porque Ele abriu o caminho. Amém? Ele abriu o caminho para você. Creia nas promessas do Senhor, esteja olhando, ligado, aliançado com Cristo Jesus, pois nosso lugar é com Ele. Amém? Pastor, tem como nós vivermos uma vida de reino aqui nessa terra? Tem sim, irmão, tem sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus fazia parte do reino, amém ou não? Ele era do reino de Deus, mas Ele passou pelo Getsemane, pela prensa. Jesus era filho do rei, não era? Ele era do reino, era ou não era? Ele curava, libertava, ele dava vida, salvou muitos. Ele fazia tudo isso, mas ele também foi expulso, perseguido, né? Então, irmão, não coloque em cash se você faz parte do reino porque está tendo algum tipo de sofrimento na tua vida. Coloca uma certeza em fé no teu coração de que você é filho, de que você é do reino, de que você não é escravo, mas você é filho. Você é do reino de Deus, porque o próprio Filho de Deus, sendo o Rei dos Reis, a Bíblia diz, Senhor dos Senhores, passou por tribulações, por dificuldades. Estamos num mundo natural, num governo natural, mas entraremos para o reino do gozo eterno do nosso Pai um dia.
onde toda lágrima vai cessar, todo sofrimento, onde haverá alegria, onde haverá plenitude. Mas nós temos que buscar essa plenitude aqui também. Amém? Então nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus para encerrar esse culto. Glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Aleluia. Me deu uma nova chance. Me deu uma nova chance. Cante, igreja, cante. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia. Cante. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Aleluia. Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cantemos, igreja. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Por quê? Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos, meus irmãos, nessa noite, olhar, estar com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que você possa, quando o nosso irmão puxar esse hino, você possa cantar com muita alegria, com muito entusiasmo. Amém? Podemos orar? Louvar ao Senhor. Eu dependo. Eu dependo desse amor. Em nome do Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Na cruz, Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Diga. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Cante, eu dependo, Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Diga eu confio. Aleluia. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, Senhor. Aleluia. Eu confio nesse amor, Tem poder pra curar dores. Deixa na cruz. Cante. vou deixar na cruz tudo que passou. A igreja canta bem forte. Tudo que ficou pra trás. Porque Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. seu amor me chama para coisas novas, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo esse culto maravilhoso. Mas eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Amém? Que você possa orar. Que
que nós possamos orar pelo nosso encontro com Deus. Domingo nós temos culto às 18 horas aqui, normal, irmão, estaremos chegando do encontro. Não vamos chegar cansados. Você que acha que nós vamos chegar cansados? Nós não vamos, tá bom? Escuta, Satanás, nós não vamos chegar cansados. Nós vamos chegar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Muda, irmão, muda o pensamento. Ai, pastor, nós vai chegar. Vamos não, irmão, isso é mentira do diabo. Ai, sabe, precisamos guardar energia. O Senhor, o Espírito dele nos renova cada dia, cada manhã, em nome de Jesus. Então nós vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, por esse culto, pela Tua palavra, Senhor. Nós ansiamos, amanhã estaremos aqui a partir das 18 horas organizando a saída do encontro. Pedimos, Senhor, que o Senhor guarde a cada encontrista, a cada membro da equipe. Pai, tira todo impedimento deles estarem vindo. Tira, Senhor, toda opressão. Ajude o Senhor a se fortalecer. Nos ajude, ajuda a equipe. Pai, guarda toda a estrutura. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os irmãos que não estão indo para o encontro. Pai, guarda a nossa igreja. Os irmãos que estão ficando aqui. Que vão, Senhor, que eles tenham um final de semana abençoado, poderoso. Possamos nos chegar, aguardar e entrar no culto aqui no domingo, Senhor, jubilando a Tua presença. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Já te agradeço. Amém. Deixa eu só dar um aviso importante para os irmãos antes da bênção apostólica. Pode acender as luzes. Nós não teremos cursão bíblico sábado às 16, porque estaremos no encontro. Não teremos as nossas células, elas estão suspensas esse final de semana, tá bom? Devido ao encontro com Deus. Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda essa igreja, todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus. Aleluia.